Fala, fala, tribo do PEC! Olá, queridos! Bem-vindos a mais um episódio aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético. Meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Seja bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, para mais um episódio aqui do Projeto Energia Crônica. Se você está aqui dentro do grupo nosso da Tribo do PEC no Facebook, faz o seguinte, curte esse vídeo para a gente saber que você está aqui e deixa um oi para a gente nos comentários, para a gente saber quem está presente aqui dentro da Tribo do PEC. E no episódio de hoje a gente tem um dos nossos seriados. Vamos estar falando aqui, a gente tem uma série uma vez por mês, a gente fala sobre mito ou verdade. A gente vai trazer tópicos que a gente considera, digamos assim, que pode ser considerado ou uma verdade ou um mito. E hoje a gente vai estar falando sobre um deles. Vamos estar falando sobre fruta. Será que fruta é saudável? Deixa o comentário aqui o que você acha. Pois é, pessoal, uma das coisas que a gente mais escuta, né, é virar as pessoas falando: Vanessa, cortei totalmente o açúcar. Não como mais açúcar. Tirei o açúcar do meu café, tirei açúcar de tudo quanto é coisa. Eu só como agora fruta, porque fruta é super saudável, fruta faz bem. E essa é a questão de hoje. Será? Será que é bem assim? Bom, antes de mais nada também, para quem está aqui dentro do grupo do Facebook e da Tribo do PEC, a gente resolveu botar tudo que a gente vai estar falando aqui de uma maneira super organizada para você dentro de um guia escrito, um PDF. Então, se você quiser esse guia totalmente de graça, a gente vai estar bolando isso, criando, e você pode ter acesso a isso. Só deixa aqui para a gente um comentário, eu quero, aqui embaixo, nos comentários, e aí depois a gente vai estar te enviando este guia sobre frutas completo para você. E também para quem está assistindo o replay no YouTube, ou então você está assistindo, escutando dentro do nosso podcast, vai estar dentro da descrição do episódio este link para você adquirir este guia completo sobre tudo que a gente vai estar falando aqui, totalmente de graça. Pois é, a gente vai explicar para vocês a diferença entre os tipos de frutas, né? Então é importante esse guia vocês terem para consultar quando vocês quiserem. Pois é, vamos ao que interessa, pessoal. Uma das recomendações, que como a Vá estava falando, que a gente mais escuta falar nessa questão nutricional. Lembrando que a gente tem os 4 pilares, hoje a gente está falando de um tópico dentro de um tópico da nutrição, que é um tópico dentro de um dos pilares. Ou seja, isso aqui não vai resolver a sua vida, mas é importante que você entenda. Por isso que a gente está trazendo isso à tona hoje. E aqui a gente escuta muito que é só comer mais frutas e mais vegetais, mais salada. Come salada, come mais fruta e a sua saúde vai melhorar. Será que é bem assim? Bom, vamos ao que interessa. Vamos falar aqui sobre se isso é um mito ou é uma verdade. Depende. Esta é a resposta aqui de cara que você precisa entender sobre frutas. E é isso que a gente vai estar mostrando aqui, quais os fatores que isso depende. Porque muitas coisas dentro da área da saúde, eu diria quase que a maioria das coisas dentro da área da saúde é um famoso depende. Não é preto no branco, não é certo ou errado comer fruta, não é bem assim. Depende do contexto, depende de, basicamente, de 3 fatores que você, a partir de agora, vai entender. Então, tá pronto? Tá pronto? Anote aí certinho no seu caderninho do PEC esses 3 fatores que a gente vai um por um. E claro, como eu falei anteriormente, quem quiser este guia com esses 3 fatores, deixa aqui, eu quero, e a gente vai estar enviando depois para você. Pois é, eu acho que uma coisa que todo mundo sabe aqui, né? A fruta tem frutas mais doces, frutas mais cítricas, menos doces, mas a fruta em si, né? A fruta tem uma substância que chama frutose. E essa frutose é um tipo de açúcar. Por isso que a gente precisa prestar atenção como a gente come a fruta, que tipo de fruta que é, por causa desse nível de frutose, e a gente vai estar falando disso ao longo do episódio. A frutose é especificamente metabolizada no nosso fígado. E o nosso fígado, pessoal, é o órgão do corpo, um dos órgãos do corpo, talvez, que mais trabalha. O fígado tem mais de 400 funções metabólicas. Entre elas é
processar essa frutose que vem das frutas. Só o fígado faz isso. Então, eu só estou dando uma introdução para vocês entenderem que fruta também tem açúcar, e esse açúcar, ao invés de ser processado em todo o resto do organismo, ele só é processado no fígado. Entendeu? Vamos que vamos. Compreenderam, então, esse primeiro ponto que a Vá acabou de mencionar? Tá tudo certo? Bom, frutas, a grande maioria delas, elas são basicamente carboidratos. A gente tem 3 macronutrientes: carboidratos, gorduras e proteínas. E a grande maioria das frutas são quase que 100% carboidratos, a não ser algumas específicas, como o abacate, que é uma fruta, e ela é basicamente gordura, quase que 100% gordura. Coco também é diferente, coco tem bastante gordura junto, então a gente deixa aqui um pouquinho de lado o coco e o abacate. Você vai entender dentro deste guia que a gente está criando para vocês, tudo sobre isso, da classificação da fruta. Mas o que você precisa saber hoje aqui é o seguinte: isso aí foi a gente que criou, foi eu e a Vá que a gente criou a classificação dos alimentos. A gente chama isso, dentro da nossa mentoria, da filosofia de alimentação PEC. Para ficar super simples das pessoas entenderem, a gente classifica os carboidratos, as proteínas e as gorduras em classe rica, classe média e classe pobre. Hoje aqui a gente está falando especificamente sobre as frutas. Então as frutas também a gente divide elas em categorias de classe rica, classe média e pobre. A classe rica, como o próprio nome já diz, tem mais nutriente e tem menos açúcar. A classe média é um famoso depende. Ela não é tão rica, mas ela também não é tão pobre quanto a classificação das frutas pobres. Faz sentido, pessoal? E dentro desse guia a gente vai botar exatamente quais são essas frutas ricas, classe média e pobre para você. Mas aqui, ó, vamos dar uma introdução. Basicamente, classe rica, a gente tem as frutas cítricas e as frutas vermelhas. Tá vendo isso aqui? Um kiwi? Isso aqui é considerado uma fruta rica. Isso não quer dizer que você pode e deve ficar comendo um monte de kiwi, como você vai entender no tópico número 2 e no tópico número 3. Tá? Então, fica aqui com a gente até o final para você entender tudo sobre fruta. Primeira coisa, então, classificação rica, kiwi, frutas vermelhas, morango, mirtilo, todas essas, né, cereja, tem um monte de fruta vermelha, amora, tem bastante frutas, nessas frutas vermelhas que a gente considera ricas. Você fala alguma coisa? Não, acho que é isso. É o teor do açúcar aqui, a gente leva em conta os nutrientes, quantidade de fibras e tudo mais, né? A maneira como o corpo processa os alimentos é sempre levada em conta dentro desse nosso guia, que é nutricional, né? Então, é isso, é a quantidade de açúcar, fibras tornam essas frutas ricas, como a gente fala. Ou classe média. Classe média é um depende. Ela não é tão rica. Por exemplo, as frutas tropicais, banana, abacaxi, manga, tudo isso se engloba dentro dessas frutas classe média. É o famoso depende, que você vai entender já no tópico número 2. E aí a gente tem algumas frutas pobres, mesmo sendo frutas, a gente não recomenda para ninguém você ficar consumindo isso, claro, em excesso. Uma vez ou outra não vai ter problema, não vai te matar, com certeza absoluta. Por exemplo, frutas enlatadas, né? Aquelas frutas que você compra lá enlatadas, é cheio de açúcar. Frutas desidratadas também não são muito legais. Por exemplo, a gente tem aqui raisins. Como é que se fala raisins em português mesmo? Uva passas. A gente tem aqui uva passas que a gente dá para a Moaninha. A Moaninha está em fase de crescimento, então ela é uma criança, é diferente de você. Mas isso aqui, se a gente for ver aqui, ó, a quantidade de açúcar que tem em uva passas é muito grande. Você come, né, um pouquinho, nem um punhado inteiro de uva passas e tem muito, muito açúcar. Então, isso aqui é considerado uma fruta pobre do ponto de vista, eu diria, assim, que para você consumir constantemente, tá bom? Então, classificação, número 1 aqui que você precisa entender. Rica, classe média e pobre. Faz sentido, pessoal? Se tiver algumas dúvidas, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários logo abaixo. Uma outra coisa que eu gostaria de alertar vocês é sobre a procedência.
das frutas. Por exemplo, hoje em dia a gente tem aí no interior de São Paulo, né? A gente tem um sítio e tem perto do sítio tem pessoas que plantam frutas. Pessoal, eu estive em contato com uma dessas pessoas e hoje em dia existe um tipo de uma cera que colocam em cima das frutas para preservar essa fruta. Então, o cara mostrou a diferença de uma maçã da safra atual e uma maçã da safra passada. Quem olha a olho nu, você não sabe a diferença. Mais de um ano a maçã durou. Ou seja, pessoal, aquela maçã não é mais uma maçã. Ela virou praticamente uma vela, né, com essa cera, que você está comendo aquilo. Sem falar pesticida, que os pesticidas, eles ultrapassam a casca das frutas, né? Então, a gente precisa tomar muito, muito cuidado com a procedência. Quando a gente fala aqui de frutas secas, a grande maioria delas, se vocês forem ler o rótulo, ou tem algum óleo matador, para quem não conhece, né? Outra parte que a gente fala bastante aqui nos podcasts, é só você buscar no nosso blog, nosso podcast sobre os óleos matadores. Elas têm óleos matadores, elas têm açúcar, elas têm várias coisas ali que já não é mais a fruta, virou alguma outra coisa, virou um mix ali de alguma coisa. Então, a gente precisa prestar muita, muita, muita atenção na procedência das frutas, sejam elas quais forem. Isso é muito importante a gente prestar atenção e não só olhar o rótulo também orgânico. Que mais que tem ali naquele orgânico? Né? Essa cera que eu estou falando é orgânica? O açúcar que tem lá é orgânico? O óleo? Presta atenção, pessoal, né? Isso é muito importante, a procedência. Esse ponto aí, na verdade, eu nem tinha muito pensado em falar para vocês aqui, mas a Vá trouxe à tona hoje aqui, então é muito importante essa questão dos pesticidas, né, dos agrotóxicos que estão nas plantas de hoje em dia. E geralmente, isso você pode até botar no Google, existe o Clean 15 e Dirty Dozen, que é uma classificação aí né, pelo menos aqui nos Estados Unidos, isso aí depende muito do país onde você mora, mas geralmente frutas que contenham a casca são mais, eu diria, fortes. Eles conseguem sobreviver e, eu diria, tá faltando a palavra aqui, mas não se contaminar tanto, eu acho que seria aqui a palavra correta. Elas não se contaminam justamente por causa da casca, e você não vai estar comendo a casca da banana, certo? Você tira a casca e você come. A mesma coisa, por exemplo, um kiwi. Você tira a casca e você come. Então, esses alimentos, se você não conseguir comprar orgânico, a gente diria que é ok, menos pior. Agora, por exemplo, já um morango, um mirtilo, o que tem mais? Tomate, que é uma fruta. Né? Todas as frutas que você for comer a casca, aí a gente recomenda você prestar muita atenção, uva, se é um alimento orgânico ou não, porque você vai estar comendo a casca geralmente disso. E a casca ali vai ter mais quantidade ainda maior de agrotóxico, tá? Então, claro que sempre que possível, orgânico é sempre melhor, mas essa classificação aqui, de uma maneira geral, essa é uma observação, um ponto extra em relação aqui às frutas. Faz sentido, pessoal? Agora, esse é o ponto número 1, então, sobre a questão da fruta. Nem toda fruta é fruta, digamos assim. Existem frutas ricas, classe média e pobre. Esse é o ponto número 1 que você precisa começar a entender sobre as frutas. O ponto número 2, muito, muito importante também, obviamente, é o seguinte: qual o seu contexto? Qual o contexto da sua saúde neste momento? Como assim, Bruno? Vamos lá, vamos por partes aqui. Prestem atenção e anotem tudo isso aqui que eu vou estar falando. Mas o primeiro ponto do seu contexto é o seguinte: a fruta em si, quando a gente pega a fruta e a gente divide ela, a gente classifica em termos nutricionais de vitaminas, antioxidantes, de gorduras saudáveis, gorduras boas, de proteínas biodisponíveis, a gente vai ver que as frutas, elas não são tão ricas assim, como acreditam muitas pessoas. Se a gente for comparar com outros alimentos, que eu não vou entrar aqui, né, nesse mérito, quais são todos esses outros alimentos, a gente pode ficar falando por horas, mas comparando com outros alimentos, as frutas não são tão ricas assim. Então, se você está com problema de saúde nesse exato momento, você está querendo reverter, faz mais sentido você buscar alimentos que contenham o máximo possível de nutrientes. E as frutas não são esses alimentos.
Bruno, você está falando que então eu não posso comer fruta? Não, não é isso. O que eu estou falando aqui é o seguinte: se você está com falta de energia, se você está com excesso de peso, está com problema de tireoide, as frutas, logo de cara, já não deveriam ser os seus alimentos favoritos. Não quer dizer que você não possa comer uma fruta ou outra, talvez uma rica ou não. Tudo vai depender aqui do contexto que a gente vai estar elaborando aqui. Mas saiba já logo de cara que as frutas não são tão ricas assim como a maioria das pessoas vão te falar. Isso a gente consegue provar por A mais B. É só pegar a classificação de nutrientes dos alimentos. Simples assim. E você vai ver que se você comparar, por exemplo, uma banana comparado com uma ostra, não tem nem comparação. Uma ostra tem 500 vezes mais nutrientes do que uma banana. Pois é, fora isso, a ostra não tem açúcar. Bom, pessoal, quando a gente fala aqui de problemas crônicos, né, que hoje, se a gente for parar para pensar, problemas crônicos são o maior problema da humanidade, né? Nem há um século atrás a gente não tinha a incidência de problemas que a gente está tendo hoje. E o que são problemas crônicos? A gente repete isso com constância aqui dentro da tribo. Problema crônico simplesmente é um problema que o seu organismo não consegue resolver sozinho. Por que ele não consegue resolver sozinho? Falta de energia, 4 pilares. Simples assim. Na questão aqui de um problema crônico, o que acaba acontecendo? Para o problema estar crônico e para o corpo não estar conseguindo resolver, o corpo, isso é um sinal que o corpo já tem um déficit, já tem alterações no metabolismo do açúcar. Isso significa que o fígado já está congestionado, estressado, porque ele está ali combatendo aquele problema crônico, uma inflamação o tempo inteiro. O fígado tem que processar tudo, gente, que a gente consome é processado pelo fígado. Medicamento, estresse é processado pelo fígado, raiva, né? Até coisas metafísicas, né? fora alimentos. Então, o fígado, como a gente falou, como eu falei no início, é ele quem processa o açúcar das frutas. E quando você tem uma inflamação, se você aqui que está me escutando tem alguma ite, a fruta não ajuda a melhorar essa ite. É isso que vocês precisam entender. Quando a gente fala de ser saudável, eu tenho algum problema crônico, eu tenho alguma inflamação, eu vou buscar, como o Bruno falou, alimentos nutritivos, saudáveis. Quando a gente já está com esse contexto, por isso que a gente está falando aqui do contexto individual de cada um, se eu já estou num contexto de um problema crônico, que sempre me acontece, isso é um sinal que o meu organismo já está, né, com déficit de energia. E nesse caso específico, comer mais açúcar de qualquer formato, pessoal. Pode ser um açúcar branco ou um açúcar da fruta, jamais vai ajudar a reverter esse processo. Tá? É isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês aqui o que eu estou querendo dizer, mas em casos crônicos, a fruta não ajuda a ser mais saudável, não é por aí. Isso precisa ficar muito claro para vocês, porque a gente vê muita gente simplesmente substituindo. Tira o açúcar, porém o metabolismo do açúcar não é regulado, como deve ser, com os 4 pilares, e a pessoa substitui o vício que o organismo tem pelo açúcar, que é 8 vezes mais viciante que a cocaína, substitui pelo vício em frutas. Então, a gente precisa prestar muita atenção aqui, nesse ponto específico, de quem já tem problema crônico, de quem já tem inflamação, porque neste contexto, a fruta não melhora essa condição. Bom, mais um ponto aqui que eu quero levantar para vocês em relação ao tópico número 2, ao fator número 2, que é o contexto, é você simplesmente refletir. A gente sempre fala aqui dentro do projeto Energia Crônica que você é uma pessoa única. Você não é como as outras pessoas, você não tem a vida do Bruno, não tem a vida da Vanessa, você é único. Então você tem que refletir se você é uma pessoa que lida bem com carboidratos, porque como eu estava mencionando anteriormente, a maioria das frutas são basicamente carboidratos. E algumas pessoas lidam melhor com carboidrato, outras pessoas nem tanto. Então, qual que é o seu contexto em relação aos carboidratos? Algumas pessoas podem comer mais carboidratos sem ter problemas, outras nem tanto,
Por isso que a questão da personalização é tão importante. A gente bate nessa tecla o tempo todo aqui dentro do PEC. Não existe generalização. Você, como ser bioenergético, você é uma pessoa única. Não existe ninguém como você neste planeta Terra. Então, qual que é a sua condição em relação aos carboidratos? E outro ponto em relação a esse contexto, eu diria ainda mais importante do que isso, é qual a sua condição atual de saúde? Qual o seu objetivo de saúde? Porque se você é uma pessoa que está acima do peso por muito tempo, está com pré-diabetes ou já está com diabetes, se você está mal de saúde, as frutas não deveriam ser a base da sua alimentação. Se você é uma pessoa totalmente saudável, é um atleta, ou é uma pessoa que está querendo ganhar peso, é uma criança que está em fase de crescimento, as frutas vão ser super saudáveis para você. E é isso que a gente precisa começar a entender, a ter essa visão holística, essa visão integrada. E essa visão contextualizada para o seu caso. Não para o Bruno, não para a Vanessa, não para a atriz de Hollywood, não para a celebridade do Instagram, para a celebridade do YouTube. Para a sua condição personalizada. Então, ponto número 2 é o contexto. Qual o seu contexto que você está neste exato momento? Você está querendo perder peso, ganhar peso, está com um problema crônico, está com já inflamação, está com excesso de açúcar no sangue, tudo isso tem que ser levado em consideração. Faz sentido, pessoal? Se faz sentido, deixa aqui um comentário para a gente, faz sentido. E para quem quiser este guia, onde a gente vai estar mostrando os alimentos classe rica, os alimentos não, desculpa, as frutas de classe rica, média e pobre, deixa aqui eu quero nos comentários e a gente vai estar mandando para você depois, totalmente de graça, esse guia. Tá? Então, fator número 2, contexto. Quer falar mais alguma coisa sobre isso, Vá? Podemos ir para o 3. É isso, fungo parasita também adora açúcar, tá, pessoal? Se a gente está com o metabolismo do açúcar alterado, se a gente está com algum problema crônico, o sangue fica mais ácido, isso ajuda na proliferação de outros organismos que só vão atrapalhar ainda mais um quadro inflamatório, um quadro crônico, e esses micro-organismos adoram uma frutose, adoram um açúcar, por isso que a gente está frisando bastante aqui. Presta atenção no seu contexto e no item número 1, que a gente falou, tipo da fruta, qual a classificação? Se você está comendo morango, ok, mesmo que você tenha uma inflamação. Agora, se você tem inflamação, se você tem um quadro que está propenso a crescimento de fungo, de parasita, saiba que comer uma banana de manhã, uma à noite, é prejudicial para o seu caso. Eu posso usar essa palavra sim, que nesse caso será. Então, muita atenção aqui. Bom, as pessoas, eu tenho certeza que talvez, eu diria assim, a grande maioria das pessoas entendem isso tudo que a gente está falando até agora, mas muitos deles não fazem a mínima noção do ponto número 3, do fator número 3. Isso aqui até profissionais da saúde não entendem sobre isso. 99%, com certeza absoluta, não estão falando sobre isso em relação às frutas. Não só as frutas, mas eu diria de várias ações que envolvem, que englobam o fator número 3. Sabe qual que é o fator número 3, pessoal? Qual a estação do ano que você está vivendo neste exato momento? Como assim, Bruno? Estação do ano? O que tem a ver o verão com o inverno, com fruta, com a minha saúde? Tem tudo a ver. E é isso que as pessoas não sabem, não fazem a mínima noção, porque elas não têm o conhecimento sobre como que a natureza, como que as leis da mãe natureza funcionam. E as leis da mãe natureza funcionam para o seu organismo, para a sua saúde, de acordo com as estações do ano. É isso mesmo. Tá, Bruno, dá um exemplo então. Bem simples, tribo. Bem simples de você entender a influência da estação do ano nessa questão das frutas. Pare e pense o seguinte, se você mora num país com uma latitude alta, como por exemplo na Europa, nos Estados Unidos, ou até mesmo no Brasil, se você mora no sul do Brasil, você tem uma latitude um pouquinho mais alta, maior, acima dos 30 na latitude. Ou seja, você tem um inverno mais rigoroso. E quando a gente está no inverno, isso aqui não nasce no seu ambiente. Vai lá ver no Canadá se tem banana crescendo no inverno. Vai lá ver na Alemanha, na França, em Portugal,
se no inverno tem banana no ambiente de você? Tem? Eu te garanto que não tem. Ah, mas Bruno, mas tem no supermercado? Claro, tem no supermercado. Mas o supermercado não é a horta, não é o seu ambiente natural. O supermercado é artificial. O supermercado, eles importam essas frutas de outros países que crescem as frutas. Ou seja, se você está no inverno rigoroso, intenso, com neve, e você está comendo uma banana todo santo dia, você não está ajudando a sua saúde e ponto final. Pois é. E o contrário, se você mora perto da linha do Equador, ali as bananas estão crescendo o ano inteiro. Então, para quem mora perto do Equador e está com a saúde legal, tem algum problema comer banana? Claro que não. Por isso é importante vocês entenderem essa parte do contexto, né? Aliás, os 3 pontos são fundamentais, né? Porque o que acaba acontecendo é isso, que se você esquecer, né? Vai lá, compra uma fruta orgânica, de boa procedência, você lá tá com a saúde legal, então até pode comer aquela fruta, só que se você for comer essa fruta fora da estação, também vai estar te prejudicando. Então, esses 3 pontos que a gente falou, eles andam juntos, né? E é isso que vocês precisam entender e levar como lição desse episódio. E, para quem chegou agora, a gente vai estar dando um guia com tudo isso explicado, com a categorização das frutas ricas, médias e pobres. Então, isso tudo vai estar no guia que a gente preparou para você. Digite "eu quero" aqui nos comentários se você quer ter acesso a este guia completo, tá bom? E então, só para recapitular, para ficar bem claro para vocês, para botar um fim de uma vez por todas nesse mito que apenas comer frutas é saudável, isso aí não é verdade. Você agora já sabe que não é bem assim, que depende desses 3 fatores que a gente compartilhou hoje aqui. Se tudo se encaixar dentro desses 3 fatores, aí sim, isso aqui pode ser considerado saudável. Se não, não é saudável jamais, independentemente do que possam estar te dizendo. Isso aqui não é a minha opinião, isso aqui é a lei da natureza, pessoal. É a lei da mãe natureza, é assim que funciona. Então, recapitulando, ponto número 1. Qual o tipo de fruta? É uma fruta classe média? É uma fruta rica? É uma fruta pobre? Porque tudo isso influencia demais. Qual que é o seu contexto, a sua condição específica de saúde, o seu objetivo que você tem, que você está nesse exato momento da sua vida. Hoje aqui, não quando você tinha 10 anos de idade, não. Hoje aqui, qual que é o seu contexto? Vamos falar a real. Como que você está? Se você está acima do peso, não tem problema, mas esse é o seu contexto. Se você está com pré-diabetes, você está com pré-diabetes. O seu contexto. Está com problema crônico, está com problema crônico, não tem nada de errado com isso, mas você precisa estar atento a isso. E o tópico número 3 aqui, qual que é a estação do ano que você está vivendo nesse exato momento? Se você está se relacionando com o verão, está pegando bastante sol durante o verão, você pode comer um pouquinho mais de fruta, naturalmente, claro que depende do seu contexto, do ponto número 2, mas naturalmente você vai poder consumir mais frutas do que no inverno, quando você não tem esses alimentos disponíveis no seu habitat natural. Faz sentido, tribo? Se faz sentido, deixa um like, curte esse vídeo, deixa um comentário aqui pra gente, vá mais alguma consideração final em relação a tudo isso que a gente conversou hoje? Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que está super resumido, está super claro. E da próxima vez que alguém perguntar, posso comer essa fruta? Não, posso comer essa fruta? Fruta é saudável? Fruta não é. Você que faz parte aqui da tribo vai saber ajudar e vai poder, né, contextualizar com esses 3 pontinhos que a gente te falou. E quem quiser o guia, está aqui para você. Falando em ajudar, pessoal, a gente tem um pedido para você que faz parte aqui da nossa tribo do PEC. A gente quer que você convide. Vem aqui, ó, no seu celular, no seu computador. Tem um botãozinho rosa agora, rosa pink, que você clica aqui, convidar, e você pode convidar os seus amigos para fazer parte do nosso grupo aqui da tribo do PEC. É só você convidar, fala para a pessoa que você está convidando, para ela aceitar o nosso convite, porque assim você ajuda a crescer a nossa comunidade, a nossa tribo do PEC, e com você ajudando, mais pessoas vão estar escutando essa mensagem que a gente acredita ser tão importante para a gente ter um mundo mais saudável. Então a gente pede esse favor, clique em convidar e convide pelo menos um amigo seu, um familiar seu. Posso contar com você para essa? Pois é, a gente tem certeza que essa informação que a gente passa para vocês aqui dentro da tribo é vital, é fundamental, né? Açúcar, frutose, prejudica qualquer problema crônico, como a gente falou, prejudica câncer, prejudica fungo, prejudica parasita, ou seja, é importante.
as pessoas saberem disso, né? E você que está aqui sabe, por isso, espalha essa boa nova, chama os seus amigos e vamos espalhar esse vírus da saúde, vamos começar a ajudar as pessoas a irem para esse caminho da maneira certa, com informação certa e relevante. A gente conta com você para ajudar a gente na nossa missão. E mais uma coisinha, pessoal, se você ainda não tem o nosso guia gratuito, vai lá no nosso site, www.projetoenergiacronica.com, clica aqui em Vamos Lá e você vai receber este guia completo de 30 páginas, totalmente de graça no seu e-mail. Lembrando que a gente tem o nosso canal do PEC com mais de 200 episódios totalmente gratuitos para você. Então vai lá no site, www.projetoenergiacronica.com, pega o seu guia. E claro, também não se esqueça de seguir a gente no Instagram. Quem aqui está seguindo a gente no Instagram? Você já segue a gente no Instagram? Se você não segue a gente ainda, segue a gente lá, porque a gente bota bastante conteúdo só para quem é seguidor do nosso Instagram, que é Projeto Energia Crônica. Tribo, é isso. De agora em diante, você está formado no quesito das frutas. Você não vai mais cair no conto de fadas das frutas. Você sabe exatamente o que é preciso para decidir se isso aqui é certo. Não certo ou errado, eu não gosto dessa palavra, mas se faz parte das suas escolhas ou não neste exato momento. Pois é, pessoal. Cabe a você decidir. E a gente nem falou de suco aqui, né? Se a gente falou de fruta, prestem atenção. A gente vai fazer um episódio só de suco, mas é fácil de deduzir, né, pessoal? Se uma banana pode estar fazendo mal para você, uma vitamina de banana ou um suco inteiro de fruta também não vai fazer bem. Então, é por aí que vocês possam, né, ter saúde, agir para fazer, para aplicar, implementar essas dicas que a gente está dando para vocês e vamos que vamos. É isso aí, meus queridos. A gente fica por aqui e lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Tchau, tchau. Gratidão, até!